Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Aproveito esse pronunciamento, que é o primeiro nessa volta aos trabalhos do segundo semestre legislativo de 2013, para relatar um pouco do que foi esse período de recesso para mim, lá no estado do Acre, juntamente com o senador Jorge Viana e com o governador Tião Viana, o prefeito Marcos Alexandre. Pudemos participar de inúmeros eventos e de uma programação bem intensa, tanto em Rio Branco quanto em vários municípios do Acre. Pudemos estar nos municípios de Chapuri, Brasileia e Epitaciolândia, aonde participamos da entrega de ônibus escolares, fruto de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação e Cultura. Vale a pena ressaltar que foram entregues 20 ônibus de um total de 92 ônibus adquiridos com recursos do FNDE, e que constitui-se no investimento aproximado de 21 milhões de reais para atender pelo menos 13 municípios do estado do Acre. São ao todo 92 ônibus e a gente pôde participar dessa atividade. Ao mesmo tempo, na área de educação, pudemos participar de um evento muito importante em Rio Branco, que foi a entrega do Prêmio de Gestão Escolar, que é o prêmio que valoriza as melhores experiências pedagógicas, educacionais da rede pública de ensino do estado do Acre. E pude fazer um cumprimento especial às 10 escolas finalistas, num evento muito prestigiado, muito interessante. Pudemos, no município de Acrelândia, participar de um evento no Ramal Granada, envolvendo muitos produtores daquela área, e também participar do início de uma programação especial voltada para o início de uma tecnologia que está sendo utilizada, que é a tecnologia de irrigação num plantio de café clonado, que é algo também que vai permitir aos produtores daquela região, aos produtores que forem contemplados com esse programa de irrigação do plantio de café, eles vão poder reduzir em até um ano o período para que o seu cafezal comece a produzir. Então, se normalmente, com a tecnologia antiga, um pé de café demora até 3 anos e meio para começar a produção, com essa nova tecnologia vai conseguir obter já a primeira colheita a partir de 2 anos e meio a 3 anos, o que é muito significativo para os produtores, principalmente para os pequenos. Mas foi bem interessante porque eu percebi lá no Ramal do Granada que existe um grande número de agricultores que está aderindo à cultura cafeeira, e, ao mesmo tempo, é algo que tem possibilitado uma renda importante para aqueles produtores. Só a cooperativa lá do Granada, que, além de produzir o café a vácuo, empacotado a vácuo, tem feito toda a mobilização dos agricultores da região, apresentou um estoque de pelo menos 5.000 sacas de café, aguardando justamente o melhor preço para a comercialização, numa demonstração de que naquela região os produtores têm conseguido boa rentabilidade com a cultura do café. E depois tivemos também em outros municípios do Acre, particularmente em Rio Branco, onde pudemos participar de várias atividades interessantes, como a primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que foi realizada pela Prefeitura de Rio Branco, através do prefeito Marcos Alexandre, tendo à frente também a secretária municipal de Igualdade Racial, a secretária Lúcia Ribeiro, que foi uma conferência muito bonita, realizada no auditório da Federação do Comércio, e pôde
contar com um grande número de pessoas das mais diferentes religiões, todas para se somarem com o esforço do governo do Estado e da Prefeitura numa campanha muito forte no sentido de acabar com o racismo, de trabalhar com a igualdade racial, com a garantia de oportunidade para todos. Então, também foi uma atividade muito interessante em Rio Branco. E, ao mesmo tempo, aconteceu no período de 27 de julho a 4 de agosto, em Rio Branco, a Feira Agropecuária Expoacre 2013, que é a principal feira que demonstra todo o potencial da economia agrícola, da economia rural do estado do Acre. Então, a Expoacre 2013 foi uma experiência muito bem sucedida, contou com a participação de pessoas de praticamente todo o estado, mas principalmente as pessoas que moram nos municípios ao longo da rodovia 317 e também da rodovia BR-364, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Então, muitas pessoas se mobilizaram em caravana para estar presente nessa feira Expoacre 2013, que teve a exposição das experiências melhor sucedidas no Acre, no que diz respeito à economia rural. E eu fiquei muito feliz de ter participado dessa feira, justamente porque deu para sentir o quanto deu um salto de qualidade na economia do Acre no que diz respeito à sua produção, seja a produção agropecuária, que já vem sendo qualificada há muito tempo e agora tem uma genética muito evoluída, é um gado de excelência mesmo que existe no Acre, principalmente no que diz respeito à genética mais avançada, as experiências de pastagem com tecnologia também, permitindo o maior número de cabeças de gado por hectare, também tem sido demonstrado como uma possibilidade de bom desempenho do Acre nessa área, mas principalmente as experiências com os pequenos animais, que está se disseminando em todos os níveis de produtores. Pequenos produtores, médios produtores têm aderido à suinocultura, têm aderido à ovinocultura e principalmente à piscicultura. A piscicultura tem, no governo do governador Tião Viana, um incentivo todo especial, e isso tem feito com que os produtores tenham buscado o apoio necessário e aderido ao apelo feito pelo governo do Estado no sentido de permitir maior rentabilidade das propriedades e com um apelo ambiental muito importante, porque a piscicultura ela tem o seu aspecto econômico, que vai permitir maior rentabilidade para o pequeno produtor, mas principalmente ela tem também o aspecto ambiental, porque ela é utilizada, ela é praticada em áreas já desmatadas, não oferecendo nenhum tipo de pressão sobre a floresta. Então, a gente pôde, então, acompanhar a suinocultura, ovinocultura e a piscicultura, tudo isso demonstrado ao longo dos estandes nesses dias de Expoacre 2013. E eu tenho certeza que o volume de investimentos realizados, tanto através dos contratos junto aos bancos, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todos eles também vão demonstrar depois na prestação de contas, que deve acontecer já o balanço até a próxima quarta-feira. Eu tenho certeza que a Expoacre 2013 foi uma experiência muito bem sucedida, que merece o nosso cumprimento especial, exatamente porque cumpriu seus objetivos, tanto de participação das pessoas, quanto em volume de negócios e por fim, as experiências demonstradas, porque a feira, a Expoacre, é o nosso ambiente da prosperidade, é um ambiente em que mostra o potencial econômico rural, principalmente, o potencial também tecnológico, industrial do estado do Acre, e isso tudo, durante os 9 dias de exposição, a população teve acesso para acompanhar de perto e ver que o Acre está dando saltos de qualidade
muito importante no sentido de fortalecer a sua economia. E gostaria, senhor presidente, também aproveitando esse primeiro pronunciamento, para fazer uma menção especial ao significado que teve para todos os brasileiros a presença do Papa Francisco no Brasil. Eu tenho certeza, lá do Acre, onde a gente estava acompanhando, de vez em quando, por um flash na televisão, pelo noticiário na internet e também pelos jornais, a gente sentiu o quanto a presença do Papa trouxe uma mensagem de paz e de esperança para o povo brasileiro. E exatamente por isso eu gostaria de dedicar essa segunda etapa do meu pronunciamento de hoje a um registro dessa passagem do Papa Francisco pelo Brasil. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma breve e respeitosa saudação à visita do Papa Francisco ao Brasil e destacar o profundo sentimento de felicidade, bem-estar e de paz que sua passagem por nosso país provocou. Em poucos dias, o Papa Francisco foi uma presença que se fez marcante, não apenas para fiéis ou os peregrinos que participaram da Jornada Mundial da Juventude, mas também para milhões de pessoas, inclusive pessoas que professam outras vertentes de fé que vão além do catolicismo, tocadas com a simplicidade do pontífice, com sua genuína intenção de aproximar-se do povo, com sua mensagem de moderação e conciliação e com seu exemplo de humildade, solidariedade e humanidade. A estada do Papa no Brasil foi um marco espiritual, não apenas para o nosso país, mas acredito que para todo o continente americano. Francisco conclamou a Igreja a aproximar-se mais de seus filhos, e ele mesmo o fez tratando de temas atuais, polêmicos ou não, de forma clara e franca. Exortou a punição àqueles que dentro da Igreja agiram mal, reforçou a necessidade de renovação da Igreja, rebateu discriminações por preferências sexuais e injetou ânimo na juventude ao elogiar sua capacidade de defender ideias e sua necessidade de expressão. O Papa Francisco defendeu ainda a importância e a valorização da participação da mulher na Igreja, mas mantendo a formulação de não ordenação feminina. O Papa disse: uma igreja sem mulheres é como o colégio apostólico sem Maria. O papel da mulher na Igreja não é só maternidade. A mãe da família é muito mais forte. A mulher ajuda a Igreja a crescer. A mulher na Igreja é mais importante do que os bispos e os padres. Acredito que falte uma especificação teológica, afirmou o Papa Francisco. Em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, o Sumo Pontífice relatou ter tido uma experiência forte e maravilhosa. No domingo, no Rio de Janeiro, a serenidade e o carisma do Papa reuniram 3 milhões de pessoas em Copacabana, jovens e fiéis de 178 países. Em um dos muitos exemplos de humildade, o Papa Francisco pediu várias vezes que rezassem por ele, que rezemos por ele. Em outro exemplo de simplicidade, surpreendeu-se que o fato de carregar ele próprio sua maleta nas viagens tenha tido tanta repercussão e exaltou a importância de todos nós nos habituarmos a sermos normais, a normalidade da vida. Morador de um ambiente simples na casa de Santa Marta, no Vaticano, o Papa defendeu uma vida próxima às pessoas e uma real necessidade de austeridade, em contraponto ao desperdício que vivenciamos hoje. É uma lição de vida para todos. Dom Anuar Batiste, arcebispo de Maringá, no Paraná, afirmou em um artigo que tenho a satisfação de citar que Francisco é um Papa diferente.
Disse Anuá Batiste: pela primeira vez na história, a Igreja Católica tem um Papa latino-americano, um homem que passou toda a sua vida longe das estruturas burocráticas da instituição eclesiástica, porém inserido profundamente na vida do povo, de maneira especial do povo mais sofrido. Isso fez com que todo o preparo intelectual de um homem inteligente não ficasse apenas em discursos bem elaborados, em teorias de escritores alienados da realidade. O estilo Bergoglio nasce de um compromisso concreto, de uma fé encarnada, do Evangelho vivo. Por isso, hoje, tudo o que ele faz e diz tem vida, nada é forçado ou imposto. Não só para nós, brasileiros e latino-americanos, mas para o mundo, a eleição do Papa Francisco veio trazer um ar novo, uma nova mentalidade, um estilo de vida que questiona a todos nós, mergulhados neste mundo capitalista, materialista, consumista. O mundo está carente de pessoas simples, humildes, informais, próximas umas das outras. A autoridade e o poder não tiraram do cardeal Bergoglio a criança evangélica que cada um é chamado a ser. Quem não se tornar criança não entrará no reino de Deus. É só conferir esse versículo de Mateus, capítulo 18, versículo 3. O artigo de Dom Anuá Batiste continua: a igreja e o mundo estavam precisando de um homem de Deus que fala e faz, que não teme a verdade nem a perseguição, que enfrenta os conflitos de forma direta, sem traumatizar ninguém. A verdade e a transparência são as que libertam o coração humano e o tornam livre para agir e falar sem falsos temores. É, sem dúvida, um relato fiel. E foi assim, a primeira visita do Papa Francisco ao Brasil e à América Latina foi realmente um reavivamento de esperança, um novo ânimo para todos num continente marcado pela desigualdade. Ao todo, 3 milhões de pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude. 355 mil peregrinos de 175 países se inscreveram na Jornada Mundial da Juventude. Do total de peregrinos, 220 mil eram brasileiros, mas todos, jovens ou não, brasileiros, latino-americanos ou não, vieram e ouviram a defesa de um ideal de simplicidade e austeridade. Tenho certeza que suas mensagens simples e ao mesmo tempo profundas terão seguramente uma importância duradoura para a fé e a igreja. E quando falo aqui de igreja, quero me referir a todas as igrejas, porque, querendo ou não, o Papa é uma liderança mundial, uma liderança da Igreja Católica, e a sua presença no Brasil foi algo que chamou a atenção de todos, não só os praticantes do catolicismo, mas também no mundo evangélico. Participei de várias solenidades em que assisti a padres e pastores fazerem referência ao exemplo de humildade dado pelo Papa Francisco durante a sua estada no Brasil. E isso para nós foi muito importante, porque o Brasil tinha vivenciado momentos de grande conturbação, meses atrás, e agora, com a presença do Papa Francisco, a gente pôde ver multidões ainda maiores nas ruas, mas um sentimento de paz, um sentimento de harmonia e um sentimento de amor transcendente. Isso foi algo que mexeu com todo mundo. Foi emocionante ver a forma como ele tratou das crianças, foi emocionante a forma como ele se referiu aos jovens, foi emocionante a forma como ele se referiu à necessidade
necessidade do jovem aprender com os mais velhos e dos mais velhos terem mais paciência com os mais jovens, e assim também a forma como ele desafiou aos jovens a não ficarem em casa, a saírem às ruas, a participarem da vida, a participarem da política, a tentar entender o Evangelho e suas mensagens no sentido de compreender como é a vida, os desafios que a vida nos apresenta e, ao mesmo tempo, a contribuição que os jovens podem dar com sua participação irreverente, com sua participação despojada e, principalmente, com sua participação ousada, porque os jovens são exemplo de energia plena, de ousadia plena, e a gente, com certeza, tem que olhar com muita atenção e dar total atenção e apoio aos movimentos desencadeados pela juventude, e principalmente quando se trata de movimento pacífico, pacifista, que traz contribuições reais para o fortalecimento de uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna e uma sociedade que procure construir condições de igualdade para todos. Esse é o objetivo. Acho que o Papa deu lições muito importantes para os líderes religiosos de todas as religiões, e também para os líderes políticos, porque, querendo ou não, parlamentares, integrantes do Executivo e também integrantes do Poder Judiciário precisam aprender com a humildade demonstrada pelo Papa Francisco, porque não é porque temos a autoridade, porque ocupamos uma função de relevância, que temos que nos distanciar das pessoas ou estabelecer um diferencial das pessoas. Eu acho que nós temos que cultivar essa humildade e poder nos aproximar cada vez mais das pessoas para ouvir o sentimento das pessoas e tentar traduzir o sentimento das pessoas em ações práticas, em políticas públicas que contribuam para reduzir a pobreza e para fazer do Brasil e do mundo um lugar melhor para todos. Muito obrigado pela tolerância do tempo, senhor presidente. Era o que tinha a dizer nesse momento. Cumprimento Vossa Excelência pelo